Você já se pegou horas e horas sem conseguir sair do seu celular, rolando o feed eternamente? Muito provavelmente você não se planejou para fazer isso, mas tentando driblar o seu tédio em busca de um momento mais confortável, de talvez um pouco de felicidade, você acaba agarrando essa opção padrão, que é pegar o seu celular, abrir o seu Instagram ou TikTok e começar a rolar o seu feed. Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversar com vocês sobre temas que não cabem em poucos segundos de um story ou reels do Instagram. A minha proposta aqui é sempre trazer um tema que eu venho pensando na minha rotina, ou às vezes até um tema que eu comecei a ouvir algumas pessoas conversar sobre, que eu comecei a estudar um pouco mais sobre, e talvez, quem sabe, isso te ajude a entender melhor a sua rotina também. E fazendo as minhas pesquisas de tendências do mês, começo do mês, hoje a gente tá na primeira semana de setembro, eu me deparei com uma trend do TikTok. Espero que eu não sou tão velha falando isso, mas eu não tô por dentro das trends do TikTok. Mas eu ouvi dizer que existe uma trend rolando sobre um dopamine menu, ou então um menu de dopamina. Uma seleção com entradas, prato principais, acompanhamentos, sobremesas e às vezes até algum menu especial focado em satisfazer alguma necessidade sua por momentos, pequenos momentos de felicidade. E esse vai ser o tema do episódio de hoje, porque afinal a gente já tem um episódio falando sobre dopamina. A dopamina é um neurotransmissor essencial quando a gente vai estudar sobre motivação, e se você tá me ouvindo agora e ouvindo pássaros ao fundo, é porque eu tô num novo cenário. Saiba que esse conteúdo é disponível tanto em áudio quanto em vídeo, então você pode me assistir enquanto você lava a louça, por exemplo. E eu tô num ambiente externo, mais ou menos externo, tem uns vidros aqui atrás de mim, mas vocês vão começar a ouvir esses pássaros. E espero que não incomode a experiência de vocês nesse podcast, e podem até comentar o que vocês acham desse som de fundo mais natureza. Bom, essa ideia de menu de dopamina, ela não é de agora, não é apenas dessa trend. Tem um vídeo que foi publicado há mais de 4 anos por um perfil muito interessante que se chama How to ADHD, que é o TDAH, né, em inglês, criado pela Jéssica, que é uma mulher que se propõe a entender mais sobre as características de um cérebro neurodivergente, ou seja, que passa por processos que não são os mesmos processos do que um cérebro neurotípico. E esse conceito que ela traz nesse vídeo, que inclusive vou deixar, eu sempre falo, né, que eu vou deixar o link na descrição. Muitas vezes eu não deixo, mas porque às vezes eu não ouço todo o episódio toda vez que eu vou fazer o upload dele. Só que os links, eles sempre estão na newsletter. Toda segunda-feira tem um episódio novo e toda terça-feira você recebe na sua caixa de e-mail a minha newsletter, que é destrinchando um pouco mais em texto esse conteúdo aqui e colocando, linkando todas as pesquisas, fazendo os passo a passos, mas de forma um pouco mais fácil para você consultar se você quiser voltar a esse tema, porque eu sei que muitas de vocês ouvem enquanto vocês estão no carro, lavando louça, fazendo alguma outra atividade, então não é um conteúdo para você realmente estudar. É para você ouvir e assimilar aqui algumas coisas, alguns insights que possam fazer sentido na sua rotina. Mas como eu sei que muitas de vocês gostam de ler um pouco mais sobre e até às vezes anotar algumas coisas, esse conteúdo em texto está sempre disponível na newsletter. E caso você não seja inscrita, esse link sim, tá sempre em todas as descrições de episódio, o link para você se inscrever na minha newsletter. Bom, e essa ideia de dopamine, uma abreviação para o menu de dopamina, ela surge como uma solução mais prática para oferecer um conjunto de atividades organizadas que ajudam a estimular a dopamina de maneira saudável, ajustada às necessidades específicas de quem vive com o TDAH. Isso porque muitos cérebros atípicos, eles experimentam uma liberação de dopamina menor do que os cérebros neurotípicos. Então,
pesquisando sobre esse tema, ela acabou chegando. Eu não sei dizer se ela é a criadora desse termo de dopamine, mas ela trouxe isso e é um vídeo de 4 anos atrás. E essa trend voltou no TikTok principalmente para oferecer realmente um cardápio de opções de atividades que podem substituir a nossa opção default, aquela opção padrão, sabe? Quando você abre, sei lá, o seu Word e aí a opção padrão de fonte é a fonte X, Arial normalmente, né? A gente também tem as nossas opções padrões e às vezes a gente se acostuma, cria o hábito de, a cada microtédio, a cada pequeno sentimento ruim que surge na nossa rotina, a cada bloqueio, a cada pequena barreira, a nossa opção padrão é interromper e sanar um pouco esse desconforto com o celular, meio que abafar, produzir um estímulo positivo para não ficar com aquele sentimento negativo. Eu indico muito o episódio que eu falo sobre o livro Nação Dopamina, que é um episódio sobre como eu lido com desconforto na minha rotina. E essa trend voltou bastante por esse movimento de, eu acho, tá? Que tem a ver com o verão no hemisfério norte, então tem muitas pessoas de férias, assim, e aí pelo menos os vídeos que eu vi era, você não quer passar o verão inteiro scrolling, né? Tipo, rolando o feed do seu celular. Você não deve ter se planejado para isso. Veja aqui como que você pode ter um menu de opções mais saudáveis para criar esses sentimentos positivos. E enquanto eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse tema, eu me deparei também com uma outra perspectiva. Existe um jornalista muito interessante que tem como trabalho a divulgação de artigos científicos, então ele pega esses experimentos, essas pesquisas bem cabeçudas e transferem para uma linguagem mais acessível, então divulga esse conhecimento. E ele publica em vários lugares legais, tipo a The Economist e até a Nature, e ele fez uma publicação falando sobre o que será que a gente encontra de resultado dos efeitos das tecnologias do mundo digital na nossa saúde, no nosso bem-estar. E ele faz algumas pontuações interessantes. Primeiro, que a gente tem como senso comum que o celular, as redes sociais, elas causam mal. Elas às vezes podem causar problemas de saúde mental, então ansiedade, depressão, até o déficit de atenção. E ele fala que nessa revisão bibliográfica que ele faz, as evidências que existem hoje, elas ainda não estão tão consolidadas em relação a essa causalidade, então que uma coisa está causando a outra. Que tem alguns estudos muito interessantes em andamento, estudos longitudinais que acompanham um grupo de pessoas no decorrer dos anos, então não é como se a gente falasse que não, então não tem causalidade. Não, só por enquanto as evidências não são tão óbvias assim. Mas existem outros estudos interessantes sobre os efeitos das redes sociais ou das tecnologias digitais na nossa saúde, no nosso bem-estar. Por exemplo, um estudo que mostra como que a leitura digital, então quando você lê, sei lá, artigos pelo celular ou pelo computador, essa leitura digital, ela não é tão bem assimilada, aprendida, consolidada quanto a leitura física. Então muitas pessoas falam da diferença, mas eu prefiro bem mais o físico. Talvez tenha realmente um fundo de verdade. E aí ele traz essa pesquisa. Ele traz algumas outras pesquisas em relação a problemas de sono com o uso dessas tecnologias digitais e até da nossa memória. Traz esse conceito do efeito Google, que eu acho que é um conceito bem já, tipo, um pouco antigo até, que como a gente tem sempre à mão essas ferramentas de pesquisa, a gente deixa de exercitar o armazenamento de algumas informações. E, enfim, tudo isso para falar que as pesquisas estão em andamento, mas o senso comum diz que essas tecnologias, elas podem em algum grau acabar prejudicando algumas funções, alguns aspectos do nosso bem-estar. E isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é o Dopamine Manual. É um menu para poder provocar essa liberação de dopamina no seu cérebro, mas que não necessariamente precisa ser pelas redes sociais, pelo seu celular. Quais são as outras atividades que são prazerosas para você? E eu achei essa ideia muito didática, muito
lúdica, assim, porque a ideia é você realmente criar esse menu. E aí, esse é um menu com entradas, pratos principais e acompanhamentos, sobremesas e, em alguns casos que eu vi, algumas pessoas fazem esse menu especial. O que você vai entender como entrada do seu menu de dopamina? São atividades de tipo 5 minutinhos, coisas pequenas, né? Uma comidinha pequena. A ideia é introduzir algum tipo de atividade que gera um prazer imediato pra você e que podem realmente quebrar essa busca pela gratificação instantânea das redes sociais. O que costuma ser dito como starter, né? Essa entrada. Fazer carinho nos seus pets e brincar rapidinho, tipo 5 minutos com o seu gatinho, com o seu cachorro. Um banho rápido, por mais que seja rápido. Não sei se você demora 5 minutos no banho, tá? Eu costumo demorar, tá? Meu banho é bem rapidinho, mas eu mantenho a minha higiene em dia. Fazer às vezes um alongamento e eu vou no final desse episódio trazer o meu menu de dopamina pra vocês. Já os nossos acompanhamentos são coisas que você pode fazer pra acompanhar a sua atividade daquele momento. Se você está estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa mais da rotina mesmo, né? Isso pensando em tornar um pouquinho mais agradável esse seu momento. Então, enquanto você está estudando, trabalhando, você pode acender uma vela, você pode colocar uma playlist, você pode colocar um spray de ambiente, uma coisa cheirosa. Tudo isso está relacionado com um momento de prazer, está relacionado com melhorar o seu bem-estar, trazer um pouquinho de felicidade. E é justamente essa a ideia do menu de dopamina, trazer momentos um pouco mais felizes para sua rotina. Feito isso, a gente pode ir para o nosso prato principal. Esse prato principal, ele é um pouquinho mais elaborado, não são atividades de 5 minutos. São atividades que vão exigir um pouco mais de tempo na sua rotina, um pouco mais de envolvimento, mas vai ter uma recompensa emocional, social, bem atrelada a essa atividade. Então, são atividades que você realmente gosta de fazer, mas que no corre-corre da rotina, elas acabam ficando de lado. Então, é legal de pensar o que realmente você gosta de fazer para poder colocar nesse menu, lembrando que não é algo que você vai fazer toda hora, porque elas são coisas mais complexas. Mas o que pode ser isso? Você pode se encontrar com uma amiga, também tá rolando, pelo menos no meu Instagram, a trend de 2 pessoas que se encontram e adoram aquele momento do cafezinho, do matcha e ficam, será que a gente pode se ver de novo? E aí a pessoa responde, claro, você é minha melhor amiga, claro, você é minha mãe, claro, você é meu namorado. Enfim, encontrar com seus amigos, isso para muitas pessoas é um momento importante que gera um conforto, uma felicidade, o que está realmente associado com essa liberação de dopamina. Às vezes pode ser um banho um pouco mais longo, falei do banho de 5 minutos, mas às vezes pode ser um banho mais quente, um pouquinho mais demorado, nada de banho de 20 minutos, né? Aí já começa a ser bastante, pelo menos eu acho que é bastante. Preparar um prato que você gosta, para algumas pessoas cozinhar é um saco, para outras pessoas é um momento realmente de prazer. Então, eu, por exemplo, gosto de fazer isso. Então, são atividades que promovem essa liberação de dopamina, mas é uma liberação mais sustentada de dopamina. Se você gosta do assunto, você pode começar a pesquisar um pouco mais sobre esse processo, entender sobre o processo químico mesmo, né, neuroquímico no nosso cérebro, ajuda a gente a entender como a gente funciona e costuma ajudar até a entender por que você está se comportando dessa forma, por que você se planeja, mas não consegue, por que você passa horas e horas no celular, sendo que você nem tinha se planejado para fazer aquilo. Mas aí, dando sequência ao nosso menu, a gente vai finalizando ele com a sobremesa. Sobremesa é aquela coisa. Não é o ideal que você coma a mesma quantidade de sobremesa do que você comeu do seu prato principal. As sobremesas são coisas muito gostosas, mas que devem ser feitas com moderação. Um parênteses aqui. Eu não gosto de sobremesa. Eu não gosto de doce, não gosto nem de fruta, porque já é doce e não é do meu paladar. Mas eu sei que muitas pessoas, né, o senso comum diz que sobremesa é algo que inclusive, existe o segundo estômago da sobremesa. Você pode estar super satisfeito, mas cabe a sobremesa ainda. Então, a gente vai levar para esse conceito. Não para o meu gosto particular, que não é da sobremesa. Mas a ideia é que, sim, pode estar no seu menu o seu momento no celular, o seu momento de Netflix, o seu momento de assistir os seus realities, shows. Eu vou falar do meu menu e aí eu vou entrar no meu gosto duvidoso por reality show. Às vezes pode entrar um tipo de atividade de compras online ou fisicamente. Eu sei que muitas pessoas gostam de fazer isso. E mais inteligente do que fingir que não acontece é aceitar que isso te dá, sim, um prazer, que você vai, sim, inserir isso na sua rotina, só que de forma um pouco mais
moderada. Eu não sou nutricionista e não tenho conhecimento nenhum de nutrição, mas o meu senso comum me diz que é muito mais inteligente você permitir o seu paciente, né, quem está sendo acompanhado nutricionalmente, permitir uma quantidade moderada daquilo que a pessoa gosta do que você proibir. Isso pode até ter consequências que vão para compulsão. Então, eu não vou desenrolar nesse tema porque o meu conhecimento ele vai para o lado de hábitos compulsivos, mas alimentação zero aqui. E algumas pessoas também colocaram, algumas criadoras de conteúdo que eu comecei a fuçar lá no TikTok, colocaram os momentos de pratos especiais. Então, coisas que não acontecem com frequência e pontualmente podem existir. Às vezes você gosta muito de fazer trilhas e aí você coloca como um prato especial, né? Uma parte especial do menu. Fazer trilha, acampar, fazer um bate-volta na praia. E é um pouco essa trend. Eu achei uma trend super legal. Vou fazer o meu menu de dopamina. Talvez eu até crie algum tipo de template para vocês. Vamos ver. E para falar também que hoje, dia 2 de setembro, que se você estiver me assistindo no primeiro dia em que o podcast vai ao ar, segunda-feira, você já pode anotar na sua agenda que dia 10 de setembro vai acontecer uma aula aberta para todos vocês. Vai ser uma aula meio secreta, tipo esse nome, porque ela vai ser num Zoom fechado, com uma limitação de participantes, de alunas, né, de ouvintes, mas que vai ser uma aula focada em compartilhar com vocês 9 dispositivos que eu uso na minha rotina e aplico na rotina das minhas alunas para que elas consigam executar os planos e sonhos e projetos, para tirar esses projetos do papel. É uma aula que está sendo elaborada com muito conteúdo, de verdade, assim. Não só vou citar esses 9 dispositivos, mas explicar em que caso aplicar cada um, com exemplos e tirar dúvidas de vocês. Vai ser um espaço super aberto para a gente conversar. Então anota na agenda que dia 10 de setembro, às 9h30, vocês estão convidadas. Mas vocês aqui, porque eu não vou divulgar isso muito no Instagram, mas vocês aqui estão super convidadas. Só que para você se inscrever nessa aula e receber o link do Zoom, você tem que comentar aula secreta na minha DM. Então você entra lá no meu Instagram e comenta aula secreta e você vai receber o seu link de acesso, todo o passo a passo lá para você se inscrever para essa aula. E essa é uma iniciativa criada por mim para poder sair às vezes um pouco. Eu amo esse momento do podcast, mas é um momento de uma via só. E eu sinto muita falta de ter a resposta de vocês, né? Nesse mundo digital, ter o retorno é muito importante. Então, eu tenho me programado para ter momentos pontuais de abertura para além do clube, né? O clube Rotina Perfeita é meu clube de assinatura, que você tem acesso à nossa biblioteca com mais de 50 conteúdos sobre rotina, produtividade, bem-estar, estudos também. Além dessa biblioteca, você tem acesso a todas as minhas ferramentas, você tem acesso aos nossos programas de aceleração. Hoje já são 4 programas criados e a cada 3 meses a gente adiciona um programa. Os programas de aceleração são estruturas de 21 dias guiados por mim para você atingir algum objetivo em específico. A gente tem um programa de aceleração para atividade física, para mapear os seus sonhos e transformar eles em projetos, para você salvar os seus estudos em 21 dias, criar sua rotina em 21 dias, agora criar sua rotina de trabalho em 21 dias. Enfim, muita coisa. Se você quiser saber mais, o link tá sempre na descrição, você pode ler, tem todo o detalhamento lá no site e se inscrever assinando o plano que for melhor para você, anual ou trimestral. E para terminar esse episódio, que foi um episódio muito gostoso de fazer, espero que vocês tenham gostado também, eu vou trazer aqui o meu menu de dopamina e terminar com exercícios para você poder criar o seu menu também. O que tem no meu menu de dopamina? Ele é composto por uma entrada de fazer carinho nos meus coelhos, ou dar um oi bem simpático para os meus coelhos, sair no jardim e me expor ao sol, 5 minutinhos, esquentar um chá, às vezes tomar um banho rápido. Os meus acompanhamentos, muito específicos. Pedir para minha Alexa tocar a rádio Texas Sun no Spotify, colocar uma playlist do YouTube que eu sou apaixonada, que é uma guitarrinha, é uma moça que toca uma guitarra por 1 hora, eu fico hipnotizada por essa música, o link eu vou deixar na newsletter também. Ou então, uma playlist dos anos 50,
que eu sou apaixonada também, posso deixar na newsletter. E às vezes, de forma um pouco mais pontual, acender uma vela ou um spray. E eu sou apaixonada pelo aroma de pêssego da Mimo, que é uma loja que eu sou uma consumidora assídua de velas e experiências olfativas. De prato principal, tomar um banho quente. Eu sou desse time, não sou do time do banho gelado. Cozinhar alguma coisa que eu gosto. Treinar algo novo. No meu momento agora é o jiu-jitsu. Eu diria que o jiu-jitsu tem sido meu prato principal. Cuidar do jardim e ler algum livro que eu gosto muito. Às vezes a gente fica assim, a leitura é importante, tá? Mas eu não sinto prazer. Às vezes é porque você tá lendo os livros errados. Você tem que ler os livros que você quer realmente ler, que você gosta. Inclusive tem uma aula com a Pan Gonçalves que é uma youtuber literária maravilhosa dentro do clube falando sobre o hábito da leitura, super recomendo. E as minhas sobremesas, né? Porque eu tenho sim sobremesas nesse menu de dopamina, que são as minhas séries de suspense e investigação e os meus reality shows de procedência duvidosa. E como que você vai criar o seu dopamine menu? Primeiro você vai identificar os hábitos atuais que te fazem sentir feliz, que são essas liberações de dopamina. Você vai fazer essa lista. E aí depois você vai entender essas categorias de entradas, acompanhamentos, pratos principais e sobremesas. Pratos principais e sobremesas. Aí você vai começar a entender, existe algo que eu quero substituir por algum outro hábito? Qual vai ser esse outro hábito? E aí você vai fazer essa organização um pouco mais consciente. E por fim, você começa a implementar. Você pode criar uma arte desse seu menu e deixar no seu caderno, no seu planner, até colar no seu mural e ter isso exposto para você. Isso ajuda muito. Esse foi o nosso episódio sobre menu de dopamina. Espero vocês na semana que vem. Muito, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, por ter assistido até o final desse episódio. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no meu canal do YouTube e de seguir esse podcast no Spotify, dar as 5 estrelas e comentar aqui embaixo se você tem alguma atividade no seu menu de dopamina já implementada ou já feita, alguma dúvida que você tiver e se você gostou desse episódio. Combinado? Até segunda que vem!